Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais um programa Me'av Lebem, ok? Direto aqui do meu carro novamente. Como eu disse para vocês, essa semana está muito corrido e por isso eu estou fazendo o possível para dar continuidade a esse projeto, ok? Só relembrando que esse é um programa Me'av Lebem, um programa de pai para filho, um programa que não é proselitista, mas é um programa feito com todo carinho e atenção para a nossa família, a família Piedade, Costa, Lopes, a família Hassid, ok? E um programa feito especialmente para minhas filhas, a primeira, a Gabriela Dodani, que é minha primogênita, o Gabriel Kalev, que é o meu único filho no momento, ok? E a Ariela Hesed, ok? Bem, nós estamos falando sobre a Parashat HaShavua, como eu disse, esse é um programa que tem o objetivo, a finalidade de falar sobre a Parashat HaShavua, e agora aquelas pessoas que queiram compartilhar, acessar aí no YouTube, estudarmos juntos, curtir, compartilhar, fique à vontade, porque dessa forma estaremos contribuindo para a redenção final, aproximando as pessoas mais da Torá. Volto a dizer, não é um programa proselitista, quem quiser ver, assistir, compartilhar, fique à vontade, mas é um programa, uma mesa redonda para a gente discutir, eu e meus filhos e a nossa família, os nossos descendentes, ok? Sobre a Parashat HaShavua. Bem, nós estamos estudando essa semana a Parashat, que é Vayeshev, ok? Vayeshev, a Parashá da semana, e hoje nós estaremos lendo, portanto, a quarta leitura que vai falar sobre a história de Yehudá e Tamar. Ele vai do capítulo 38, do versículo 1 ao 30, ok? Eu não vou ler diretamente na Torá, ok? Por isso eu não vou fazer a brachá da leitura da Torá, mas apenas vou falar sobre alguns tópicos. Bem, aqui nós vamos falar sobre o grau de respeito de Yehudá que decaiu. Ele vem falando que o grau de respeito de Yehudá decaiu perante os irmãos pela sugestão que ele deu de vender Yosef. Então, aqui vai mostrar a história de Yosef que estava sendo contada, de repente ela para bruscamente, e aí entra aqui a história de Yehudá com Tamar, porque a Torá para a história de Yosef para falar sobre a história de Yehudá e Tamar. Então, aqui vai dizer que Yehudá se afastou dos irmãos, ele teve que se afastar, descer, porque os irmãos o fizeram decair, porque foi ele que deu a sugestão de vender Yosef. E mais tarde os irmãos vão dizer, se você tivesse dado a sugestão de nós não vendermos ele, de nós tivéssemos entregado ele ao seu pai, Jacob, nós teríamos feito. Então, por causa disso, dessa persuasão que Yehudá teve de persuadir os irmãos de forma negativa, então, portanto, eles acabaram culpando ele, e aí ele decaiu da sua posição, e aí ele acabou se afastando dos irmãos. E aqui vem falar que Yehudá se afastou de seus irmãos e se associou a um homem de Adulam, de nome Hirá. É interessante, os nossos sábios não vão falar muito sobre esse homem. Quem era esse homem, né? Um homem. Por que ele se associou a esse homem? O que foi que aconteceu para ele se associar, deixar os irmãos e se associar a este homem? Este homem era bom? Era ruim? Era um discípulo dele? Era um aluno? O que era? Era um grande amigo? Mas fala que ele se associou a um homem de Adulam. Por que de Adulam? E o seu nome era Hirá. O que significa isso? Nós vamos estudar mais profundamente. Se o papai não falar aqui, corra atrás e procure, ok? Bem, e aí fala que Yehudá acabou casando com a filha de um mercador que vai dizer os nossos sábios, muito proeminente, muito importante, chamado Shuá, era o nome desta mulher. E aí ele teve o primeiro filho, seu primogênito, a qual ele deu o nome de Para você saber o significado, estude mais, o papai não vai falar aqui, ok? E ele teve o segundo filho chamado Onã, também não vou falar qual o significado desse nome, você vai procurar, ok? E o terceiro filho, o caçula, o Shelá, e ele estava em Keziv quando ela deu à luz a Shelá. E aí fala
uma esposa para o seu filho Er, e Yehudá vai pegar, e ele acaba casando então o seu primogênito Er, e ele traz uma esposa, ele consegue fazer o casamento do seu primeiro filho com uma mulher chamada Tamar. Er foi mau aos olhos de Deus e, portanto, Deus o fez morrer. Então fala que Yehudá casou-se, teve 3 filhos, ok? Não fala muito sobre a mulher dele, só fala que ele casou com uma mulher que era filha de um grande mercador proeminente ali, daquele local. Seu nome era Shua, e depois vai falar que ela morreu e etc. Mas aqui, nesse primeiro princípio, nós vemos que ele vai e casa o filho. Por que ele casa? Porque ele escolheu a dedo uma mulher para casar com seu filho, para que ele desse continuidade à herança do pai Yaakov, de Avraham, Tzak e Yaakov, casando com pessoas de nível, de um bom nível, ok? Que desse continuidade aqui, desse continuidade ao projeto do povo de Israel, de servir ao Eterno e fazer do mundo da Eretz Israel uma morada para Deus, ok? Então por isso que o pai teve a preocupação de ir lá procurar uma esposa para o seu filho. Eu brinco que quando a Gabriela Dodani estava morando comigo, eu sempre dizia: olha, papai é que vai arrumar um esposo para você, um judeu, um tzadik, cumpridor de mitzvot, e ela sempre brincava e dizia: eu estou despreocupada porque eu sei que o papai vai conseguir um esposo para mim. E ela tinha 10 anos, 9. Da mesma forma, eu sempre brinquei e falei: olha, você não precisa se preocupar, o Gabriel, o Kalev, não precisa, porque o papai vai procurar para você, eu vou ser o casamenteiro de vocês. E até uma vez eu conversando com um amigo judeu, dizendo: rapaz, eu estou preocupado porque nasceu mais uma mulher, que foi a Ariela Hesed, e agora eu vou ter que arrumar marido para ela, futuramente. Já estou preocupado desde agora. E ele até brincou: mas já está preocupado desde agora, Baru? Eu falei: desde agora já estou preocupado. Enfim, ele fala que ele arrumou uma esposa para o seu filho Er. Só que aí os nossos sábios vão dizer que ele foi mau aos olhos de Deus e Deus o fez morrer. Por que Deus fez ele morrer? Diz os nossos sábios que essa esposa que ele pegou, que era Tamar, ela era filha, descendente de Shem, né? Então, o descendente de Shem, e ela era filha de um sacerdote, ela não era qualquer pessoa, então ele escolheu a dedo, e ela era caracterizada pela a modéstia dela e também pelo fato dela se cobrir, do recato dela, e por isso ele arrumou a dedo a Tamara. Só que diz que os nossos sábios vão dizer, o Midrash vai dizer que ela era muito bonita, e por causa disso o seu filho Er não queria casar com ela para que ela não perdesse a beleza dela natural, e por isso na hora de manter a relação ele acabava deixando com que a semente, o seu sêmen, caísse em terra, e isso para Deus foi um pecado muito grave, fez com que então ele fosse morto, que ele morresse. Ele morreu por causa desse pecado de desperdiçar o sêmen, ok? Isso é um pecado muito grave, considerado no Shulchan Aruch pela Halahá como um pecado de assassinato. Você está assassinando o futuro da sua geração, os seus futuros filhos que poderiam vir, e isso é considerado como assassinato. E aí fala que Yehudá então pegou o seu filho Onam e fez o casar com a Tamar novamente para cumprir a lei do levirato, que é o Ibum, ok? A Torá não tinha dado 100% completamente naquele momento, mas nós podemos ver que a família de Yosef, tanto Avraham, Tzak como Yaakov, eles já cumpriam as mitzvot do Eterno, já tinham conhecimento da Torá e cumpriam a Torá. E aí fala que ele também deixava a semente cair no solo, e isso também foi mal aos olhos de Deus e também fez ele morrer. Por que ele pegou e fez o segundo irmão morrer? Porque Onam sabia que pela lei do levirato de Ibum, esses filhos não seriam dele. O primogênito deveria levar o nome do irmão dele, e os filhos que ele iria ter seriam, na realidade, classificados como méritos para o irmão, e por isso ele não quis, e ele deixava o sêmen cair, e isso, na realidade, fez com que ele morresse também, ok? Pelo juízo divino. E aí ela acaba ficando viúva na casa de seu pai, até Shelar crescer, e diz Yehudá: vai para casa do teu pai, fica lá até que eu pegue e traga você de volta. Só que aí os nossos sábios vão dizer que Yehudá não entregou Shelar porque ele achou que o culpado era a Tamar. Ela deveria ter algum problema porque todos os maridos que ela deveria ter, o que ela teve, que ela poderia vir a ter, iriam morrer. Por isso ele mandou ela para casa do pai, para que ela ficasse viúva, e não liberou ela do processo de Ibum, ok? Porque ele temeria que ela pudesse casar com outras pessoas
pessoas e morresse também. Para aí a gente ver que ele era tzadik, ele não queria a morte nem do seu próximo. E aí fala que se passou-se um longo tempo, aí Shuar morreu, a esposa de Yehudá, e aí ele consolou, significa que ele amava realmente ela, e ele foi tosquear o seu rebanho em Timná, e com seu amigo Hirá. Novamente eu falo sobre o amigo Hirá, o Adulamita. Por que a Torá fala isso? Toda vez que a Torá enfatiza, porque deve ter algo importante nisso. E bem, e aí fala que ela queria ter filhos de Yehudá, no caso a Tamar, a sua nora, e ela se passou por meretriz nesse momento, e aí quando ele saía ali, etc., ele acabou num determinado caminho chamado de Poços dos Gêmeos. Ela estava ali, se coberta, e ele acabou alugando ela, só lembrando que naquele momento a prostituição, ok, não era visto como um pecado depois, porque a Torá foi dada muito depois, e para algumas pessoas, para alguns povos não era considerado, mas ela agiu de estratégia, e ela foi lá e coabitou com ele, com o consentimento dela, ok? Aí ela pediu o teu sineta, tua manta e teu bordão. Foi essas três coisas que ela pediu para ele. E ela engravidou de homens, diz os nossos sábios, de força e retidão iguais a Yehudá. E aí fala a Torá que ela ergueu-se e foi embora, tirando seu véu e colocando de novo o seu traje de viúva, que mostra que ela não era uma má pessoa, ok? Ela não fez algo que a princípio era considerado como passível de culpa, de pecado, de morte, porque ela era filha de um sacerdote, ok? E além disso, como ela estava ainda prometida, noiva, desposada do Shelar, do filho do último filho de Yehudá, o caçula, ali também poderia caracterizar como adultério, porque ela estava já ali numa condição de noiva, de casado, e ela cometeu o adultério. Só que a Torá revela que ela tirou seu véu e colocou novamente seu traje de viúva. Significa que ela apenas agiu de forma estratégica para gerar de Yehudá. Se ela realmente fosse uma meretriz, se ela realmente fosse uma prostituta, ela continuaria com seu véu praticando esses atos abomináveis. Só que o que ela fez foi algo, diz os nossos sábios, de justiça. Ela buscou a justiça dela, porque Yehudá não estava cumprido com o seu papel, ok, de entregar o seu filho. Logo ela então procurou ter a descendência de Yehudá, ok, e ela fez de tudo para dar descendência. Se não foi através dos filhos, foi através do pai. Então, e ela pegou então e coabitou e gerou dele. E ele enviou o cabrito, depois fala que ele enviou o cabrito e não encontrou, mandou pelo seu amigo Adulamita, e eles perguntaram, né, o Adulamita perguntou pelas pessoas ali que estavam em Einã, perto do Poço dos Gêmeos, e eles disseram que eles não viram ninguém, não sabiam quem era, que não existia nenhuma mulher ali. E aí Yehudá fala que ele se esforçou, ok, para pagá-la. 3 meses depois, Yehudá é informado então que ela estava grávida, e Yehudá, portanto, decretou que ela fosse queimada. Os nossos sábios dizem por que ele decretou que ela fosse queimada, porque, como eu disse, ela era filha de um sacerdote, e esse era o decreto que era dado para a filha do sacerdote, ok? Ela não poderia fazer isso de forma alguma, ok? Antes de executar, ela acaba enviando então, portanto, a garantia, né, ali para Yehudá. Yehudá acaba reconhecendo que é dele. Ele reconheceu que era o seu erro, porque ele tinha enganado ela e não tinha lhe dado o seu filho Shelah. E aí vem falar justamente que ela acaba gerando então essas duas pessoas, esses dois outros filhos. O primeiro, que saiu, a parteira colocou um fio escarlate e se chamou Zerihad, por causa da tua aparência, ou seja, por causa da aparência brilhante do escarlate que teve, ok? Por isso o seu nome foi dado Zerihad. E aí depois o seu nome acabou sendo Zerar, tá? O primeiro Zerar. E aí ela teve o segundo, chamado Peretz, que vem da palavra Paratzta, Alecha, Peretz, tu te firmastes com tamanho esforço. Ou seja, primeiro era para sair Zerar, só que aí ele recolheu a mão e Peretz foi, lutou ali e acabou saindo. Por isso ele acabou sendo o primogênito, e aí de onde vem a David, a linhagem de David e de Mashiach, ok?
Porque os seus irmãos o rebaixaram por verem a angústia de seu pai. Diz, na realidade, o ensinamento mais profundo, por isso que Judá foi rebaixado. A gente vai voltar já, vou dar uma paradinha. Eu volto daqui a pouco falando sobre isso, que o tempo não vai dar agora, tá bom? E a gente vem falando sobre os ensinamentos mais profundos com relação a todo esse aprendizado, ok? Bem, agora vamos estudar um pouquinho mais sobre as questões mais profundas. Aqui, os nossos sábios vão dizer por que a história de Judá e Tamar é relatada aqui. E aqui o Midrash vai falar que Deus estava criando a luz de Melech a Mashiach, ou seja, o rei Mashiach. Isto se refere a Peretz, o ancestral de Mashiach, que nasceu de Judá e de Tamar. Então ele vai falar justamente por isso que é interrompido o caso de Yosef, aqui a história, e entra Judá e Tamar. Mas a faísca da Hassidut vem nos ensinar algo também muito importante. Rashi explica o significado simples porque a Torá começa a falar de Judá no meio da história de Yosef, para nos ensinar que os irmãos de Judá degradaram-no de sua posição elevada. Porém, Rashi não explica por que o relato inteiro sobre Judá e Tamar foi registrado aqui, culminando com o nascimento de Peretz e Zerah. Porém, de acordo com a explicação do Midrash que nós vimos ainda agora, nós podemos entender que o relato de Judá e Tamar foi incluído aqui para explicar a razão por que Yosef fora vendido, porque Deus estava preparando o caminho para Mashiach. Assim, antes de nós lermos sobre a escravização de Yosef e a subsequente o exílio no Egito, a Torá prefazia a cura antes da doença, nós nos informando sobre a intenção oculta de Deus. Novamente nós vemos como às vezes acontecem determinados problemas conosco, ok? E são bênçãos disfarçadas, e tudo isso fazia parte de um grande projeto do Eterno para salvar, para trazer Mashiach e para a redenção do povo de Israel, como acontece nos nossos dias ainda. Nós vivemos no exílio, muitos problemas nos vêm, acontecem, e a gente acha que é um problema em si, mas tudo isso faz parte de um grande cenário de que lá na frente irá terminar de maneira positiva para o povo judeu. E Gur Aryeh vem dizer que o Talmud declara explicitamente que depois do dilúvio, o tribunal de Shem decretou a pena de morte para um ato de prostituição. Está em Avodah Zarah 36 bem diante. Rashi acrescenta aqui que para a filha de um sacerdote que cometeu um ato de prostituição, o decreto era mais severo, ou seja, a morte pelo fogo. Só que a faísca da Hassidut vem nos dizer, o Zohar vem falar, que ensina que as palavras que ela seja levada e queimada refere-se à alma na época do exílio. Ok? Embora a alma tenha sido levada de seu habitat natural, de proximidade com Deus, ainda assim ela queima de amor por Deus. Alguém poderia perguntar o que mantém a alma? Como ela continua queimando de amor por Deus em um mundo que oculta a presença divina? Rashi vai responder: ela era filha de um sacerdote. Isto é, a alma é tão conectada a Deus, o sacerdote, que todas as dificuldades deste mundo nunca podem extinguir o amor da alma por seu Pai no céu, baseado em Likutei Sirot, volume 5 e em diante. É interessante o que a faísca da Hassidut diz, que o Zohar fala, porque mesmo que o judeu cometa algum tipo de pecado, ele cometa algum tipo de erro, que seja até de uma maneira tão grave, até pequenos deslizes que nós cometemos durante o nosso dia a dia de trabalho, ou decepcionando o pai, ou machucando um amigo, qualquer problema que a gente possa fazer, no fundo, bate aquele espírito de techuvá, de retornar
a ser aquilo que nós somos, ou seja, a ser pessoas boas. E a gente pode acontecer o que for, nós sempre vamos sentir aquele fogo, aquela chama arder do nosso coração de voltar sempre e servir o Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder, sempre participar dos Yom Tovim, fazer Shabbat, fazer nossas tefilot, sempre vai arder dentro da nossa alma, porque nós saímos dele e esse vazio que encontra a nossa alma só é preenchido quando nós estamos próximos de Hashem. Eu visitei uma sinagoga do Beit Chabad e aí eu participei um tempo com eles e eu falei para o rabino que eu estava preocupado com algo que tinha acontecido comigo, que eu tinha evitado durante muito tempo. O fato de me aproximar do Chabad, o fato de me aproximar da Hassidut, acendeu a chama da Hassidut em mim. Ou seja, aquilo que eu menos queria aconteceu. Eu fui contagiado pela chama da Hassidut, aquilo queimou meu coração e eu quis voltar a ser mais devoto, a viver de uma forma melhor o judaísmo, e eu não queria, porque eu sabia que eu iria ter que passar por outros processos para poder continuar participando com a comunidade. E eu falei, poxa, por isso que eu nunca quis me aproximar, porque eu sabia, se eu me aproximasse, iria acender a chama da Hassidut e eu ia querer viver de uma forma mais ortodoxa. Baruch Hashem, isso aconteceu e nós estamos a cada dia buscando mais e mais e mais nesse caminho da Teshuvah, vivendo cada dia mitzvot, não por só obrigação, mas por prazer também. E muitas vezes não por prazer, mas por obrigação, porque nós devemos cumprir os mandamentos, devemos fazer para depois entender, como o nosso povo fez no recebimento da Torá, ok? Aqui, a outra faísca da Hassidut vai dizer, de acordo com o Sefer Abahir, no capítulo 127, Zerah e Peretz correspondem respectivamente ao Sol e à Lua. O Sol, cuja luz é constante e segura, alude ao Tzadik, ao justo, que serve a Deus de forma constante, sem fracassos. A lua, que fica cheia e míngua, corresponde ao Baal Teshuvah, o penitente, que inicialmente cai somente para erguer-se com maior força. Mashiach provém de Peretz, a lua, já que Mashiach está associado a Teshuvah e a ponto de que ele influenciará tzadikim, justos, ok, para a Teshuvah. Isso está no Zohar, citado em Likutei Torah, Shemini Atzeret 92b. Isto também está implícito no próprio nome de Peretz, que indica ultrapassando limites, uma tarefa que é crucial ao processo da Teshuvah. Nós devemos quebrar barreiras, nos esforçarmos para voltar mais e mais e mais ao cumprimento de Torá. Peretz era o primogênito, aludindo ao fato de que Baal Teshuvah é mais elevado do que o Tzadik. Porém, a mão de Zerah emergiu primeiro, indicando que inicialmente uma pessoa deve se esforçar para ser um tzadik, mas como Haram foi destinado a vir de Zerah, também Zerah precisou reconhecer o valor da Teshuvah e assim foi Peretz quem emergiu primeiro. Então olha quanto ensinamento interessante aqui, né? É muito profundo. E um outro ensinamento que Rashi vem trazer pra gente é por que Zerah não conseguiu se tornar o primogênito se ele começou a emergir primeiro colocando a mão para o lado de fora. Rashi vai dizer a palavra mãos aparece aqui 4 vezes, correspondendo a 4 violações contra propriedade proibida comerciais por Aham, que descendia de Zerah. Outra opinião é que essas 4 mãos correspondem às quatro coisas que ele empilhou do espólio de Jericó, um manto de Shinar, 2 pedaços de prata no valor de 200 shekels e um cunho de ouro. Então, finalizando aqui essa nossa quarta aliá, quão importante é o processo de Teshuvah, de retornar. Nós vemos que Yosef foi vendido, que seus irmãos até um determinado ponto se arrependeram, culpando Yehudá. Yehudá também se arrependeu quando viu o erro que ele fez com Tamar.
E nós vemos toda essa aliá falando de techuvá, techuvá, techuvá. Então, a mensagem aqui é sempre, por mais submersos que nós estejamos na lama, no oceano do pecado, das coisas erradas, fora do ambiente da Torá, nós devemos nos esforçar para cumprir Torá e prosseguir, porque a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. Essa é a nossa vida, como eu disse, sobre a historinha da raposa com os peixes. Ali, se dentro da água já é difícil nós sobrevivermos, permeados por assuntos de Torá, quanto mais fora da água, numa terra seca, onde não existe Torá. Então, permanecemos na água e se formos para perecermos, que possamos perecer agarrados na Torá, mas junto com ela, ok? E aí eu volto então, portanto, amanhã, falando sobre a quinta aliá, que vai falar sobre Yosef na casa de Potifar, ok? Shalom Aleichem para vocês, bons estudos, Lehitraot.